Saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Ageu 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 10 a 19. Ageu, capítulo 2, versículos 10 a 19. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição desse texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar na alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a graça e a iluminação do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te render graças por esta noite, por este culto, por estarmos aqui na tua casa de portas abertas, podendo louvar, adorar, exaltar e bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, pelos atos litúrgicos que já foram realizados aqui, e pedimos, ó Pai, nesse instante que estamos com a tua palavra aberta, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos compreender a tua palavra e, acima de tudo, vivê-la, praticá-la para a glória do Senhor. Aquieta, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que ouçamos a tua voz, para que aprendamos do Senhor, para que desejemos crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não fale eu, mas fale o Espírito Santo através da minha vida, e que eu seja apenas um instrumento vivo, santo, dócil e agradável nas tuas mãos. Oramos agradecidos e confiados nos méritos de Jesus, o nosso Redentor. Amém.
Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre santidade ou santificação. Nós estamos expondo o livro de Ageu, esse pequeno profeta do Antigo Testamento, considerado um profeta menor. São apenas 2 capítulos, mas o livro, apesar de pequeno, ele é rico, precioso, valioso ao nosso coração e tem lições para nos ensinar. São 2 capítulos, mas a profecia na língua original, ela está dividida, na verdade, em 4 profecias. 4 profecias distintas, separadas aí por datas. Eu comentei no domingo passado com vocês que o livro do profeta Ageu, ele foi escrito num período de aproximadamente 3 meses. A primeira mensagem que o Senhor deu para Ageu foi no 6º mês, e a 4ª e última mensagem foi no 9º mês. Então, num período aí de 90 dias aproximadamente, o Senhor revelou estas 4 profecias direcionadas ao profeta Ageu. Cada uma dessas 4, ele tem um foco, um propósito, um alvo, um objetivo. E eu queria recordá-las brevemente com vocês. Veja só a divisão clara do livro, mostrando as datas, e quando fala de datas, aí já alegra o meu coração, como é do conhecimento de vocês. Veja aí as 4 datas apresentadas. No capítulo 1, versículo 1, a primeira profecia. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, esta é a primeira. A segunda mensagem está no capítulo 2, versículo 1. Veja só. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. A terceira, capítulo 2, versículo 10, que é o nosso texto em tela. 2:10 diz, ao 24º dia do mês 9º, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, e a 4ª profecia, capítulo 2, versículo 20, 2:20 diz, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo. Então, no 6º mês, no 7º mês, e no capítulo 2, no mesmo dia, nós tivemos 2 mensagens aí, a terceira e a 4ª mensagens, respectivamente. Na primeira mensagem, nós falamos sobre o chamado de Deus à reflexão. O povo deveria refletir em como estava vivendo. Veja aí, capítulo 1, versículo 4. 1:4 diz, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A pergunta é para pensar, para refletir, para considerar como é que eles estavam vivendo e a prioridade que eles davam e no que davam essa prioridade. Na segunda mensagem, semana passada, nós falamos sobre o chamado de Deus ao trabalho. Nós até citamos o hino 315, vamos nós trabalhar. Capítulo 2, versículo 4 diz, ora, pois, sê forte Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. Olha a palavra-chave aí. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, reflexão, trabalho, e a palavra-chave da mensagem de hoje é santidade, ou santificação. O chamado de Deus à santidade. É o tema, é a frase que eu resumi aí, nesses versículos 10 a 19, no nosso texto de hoje. Santidade, ou santificação, um assunto extremamente importante e relevante para cada um de nós. A Bíblia fala com muita clareza sobre este assunto da santidade ou da santificação, e eu queria destacar aqui, fazer pelo menos a citação de 2 versículos que reforçam aquilo que eu estou dizendo. Veja só,
Primeiro aos Tessalonicenses 4:3, o apóstolo Paulo está falando sobre santidade, ou sobre santificação. Paulo escreve: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então veja que Paulo diz que Deus tem uma vontade clara, expressa e manifesta da nossa vida. É a santidade ou a santificação. O escritor aos Hebreus também nos alerta falando sobre este tema, e em Hebreus 12:14 nós encontramos o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade ou santificação é o que Deus está dizendo: Ageu, agora fale para eles. Eles já refletiram, já colocaram as mãos no arado, trabalharam, e agora é hora deles santificarem-se. É hora deles observarem como é que está o seu relacionamento com Deus, com o Senhor, com o seu Criador. Santidade. Me lembrei de mais um texto, por exemplo, Isaías, lembra de Isaías capítulo 6? Isaías 6:1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele vai descrevendo, e ele narra uma cena celestial, dizendo que os serafins cantam, louvam, adoram a Deus, e o cântico lá, que aqueles seres angelicais entoam é: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória, a terra toda. E ele conclui: ai de mim, que sou pecador, habito num povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei. O cântico que nós vamos cantar lá no céu é o cântico que desenvolve, que exalta a santidade do nosso Deus. Deus diz: Ageu, agora diga para eles, santifiquem-se, para que eles tenham uma vida de fato aprovada por Deus. Eles voltaram do cativeiro babilônico, eles já refletiram nas suas prioridades, eles já voltaram a trabalhar, mas agora é hora de cuidar do coração, da santidade, da espiritualidade e de uma vida que agrada a Deus. Então, dito isso, veja aí como começa o nosso texto, versículo 10. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, um rei medo, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: veja, a mensagem não é de Ageu, a mensagem é do Senhor. O versículo 10 termina com a palavra dizendo, 2 pontos, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ageu, na verdade, é apenas o portador da notícia, da mensagem que deveria ser pregada e proclamada. Ele é apenas um instrumento, um mensageiro para dizer que o povo deveria ter uma vida de santidade, de santificação e que agrada ao Senhor. O chamado de Deus à santidade. E a pergunta é a seguinte: por que o povo deveria se santificar? É a pergunta que a gente deve levantar aqui nesse texto, nessa perícope da nossa passagem aqui. Por que o povo deveria se santificar? É a pergunta. E nós encontramos aqui no texto 2 respostas que eu gostaria de apresentá-las, citá-las e aplicá-las para o nosso coração. 2 respostas ou 2 motivos pelos quais o povo da aliança, tendo voltado do cativeiro babilônico, deveriam se santificar. Primeiro motivo, eles deveriam se santificar para que fossem aprovados. Essa é a primeira razão, esse é o primeiro motivo. Eles deveriam se santificar para que fossem aprovados. É o que diz aí os versículos 11 a 14. Volte os seus olhos para o texto. Eles deveriam se santificar para que fossem aprovados. Veja as palavras do profeta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Aqui tem algo interessante.
Senhor Deus manda que Ageu fosse falar com os sacerdotes, a liderança da religiosidade, aqueles que cuidavam do culto. Os sacerdotes eram descendentes diretos de Levi, de Arão, o primeiro sumo sacerdote. E Deus diz a Ageu: vá até aos sacerdotes e eu gostaria que você fizesse 2 perguntas lá, e que eles respondessem essas perguntas com muita sinceridade. E a ideia é o seguinte: pegue, faça as perguntas, colha as respostas e fale para o povo. E traga isso tem uma aplicação espiritual. No versículo 12 tem a primeira pergunta, no versículo 13 tem a segunda pergunta. E observem que os sacerdotes respondem com muita facilidade a pergunta, muita facilidade. Aliás, a primeira pergunta é respondida de forma monossilábica. Quando você não quer falar muito, você diz não, sim, talvez, não sei. Observem que os sacerdotes, que são a liderança espiritual do povo, eles podiam fazer um discurso aqui, podiam dar uma resposta grande, enorme, mas eles dizem apenas não. Olha a pergunta. As perguntas são muito interessantes, tanto a primeira quanto a segunda. A primeira pergunta do versículo 12 é: Ageu, pergunte para eles, se alguém levar carne santa e tocar em algo, ficará santificado? A resposta é não. A gente sabe do modo como Israel adorava e cultuava ao Senhor no Antigo Testamento. Os sacerdotes deveriam oferecer os animais, os sacrifícios. Havia todo aquele ritual de purificação na lei cerimonial, na lei de Moisés. E a pergunta é, veja, se alguém levar carne santa e essa carne tocar em alguma coisa, ela é santificada? Essa coisa é santificada? Resposta, não. Muito bem. A ideia é a seguinte: Ageu, diga para o povo que a santidade não pode ser transmitida. Esse é o ensino. Ou seja, você não recebe santidade por osmose. Você não será santo porque o seu pai é santo, porque o seu filho, porque alguém muito especial é santo. Não, você precisa buscar a santificação. Diga para o povo, Ageu, que a santidade não pode ser transmitida. Lembra, por exemplo, os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José? É curioso que quando fala de Jacó, por exemplo, o tempo todo Jacó, antes da conversão, ele diz: olha, o Senhor é o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô, mas nunca é o Deus dele. Jacó precisava ter um relacionamento particular e pessoal, isso é intransferível, precisa ser o meu Deus, o meu Senhor. Ageu, diga para o povo que não se recebe santidade por osmose. Se o seu pai é um santo homem de Deus, se a sua mãe é uma santa mulher de Deus, você não vai ser por tabela. Não vai. Segunda pergunta. Pergunte agora, Ageu, para o povo. Se alguém, versículo 13, se alguém estiver impuro e tocar em algo santo, ficará impuro? Sim. Agora é o contrário. Se alguém estiver impuro e tocar em algo santo, esse algo vai ficar imundo? Vai ficar impuro? Sim. Percebam, a ideia de Ageu aqui é a seguinte: o pecado tem forte poder de contaminação. O pecado é contagioso. Observem, a santidade não é contagiosa, mas o pecado é. Lembra, por exemplo, lá de Gênesis capítulo 4, Abel e Caim? O Senhor fala o tempo todo com Caim: Caim, se você dominar a sua ira, se você tiver autocontrole aí, e ele não controla, e ele vai e mata o seu irmão, comete lá o assassinato lá, o pecado é contagioso. Santidade não se transmite, mas o pecado se transmite.
Deixa eu dar outro exemplo para tentar ilustrar isso daqui. Veja, a pessoa saudável não pode transmitir saúde, certo? Mas a pessoa doente pode transmitir doença. Percebe a dificuldade? O que Ageu está fazendo com que o povo pense? Olha, na primeira pergunta, você não tem como transmitir santidade por osmose. Mas na segunda pergunta o pecado é contagioso. Lembra aquelas pessoas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os leprosos? Eles precisavam ficar longe, afastados, morando numa cidade afastada, e quando se aproximavam, eles precisavam gritar, colocar uma espécie de chocalho e dizer: imundo, imundo. O pecado é contagioso. A pessoa saudável não pode transmitir saúde, mas a doença sim. Vocês devem estar lembrados, por exemplo, na pandemia, a gente andava de máscara, e aí a pessoa podia ter qualquer tipo de doença, mas se ela espirrasse perto de nós, meu Deus do céu, é leproso! Só faltava falar que era leproso, lembra? Podia ter qualquer outra doença, podia se aproximar, todo mundo de máscara, aí você estava num ônibus, no metrô, num transporte público, se alguém desse um espirro, leproso, imundo, porque a doença, ela passa, ela é contagiosa. Tudo isso Ageu está dizendo: olha, vocês precisam entender que o que vocês estão fazendo está longe do projeto de Deus, vocês não estão se santificando. A ideia Ageu fez essas duas perguntas para dizer: agora vamos para o templo, vamos para a igreja e observem como é que vocês estão sacrificando e oferecendo o culto a Deus. Verso 14. Então prosseguiu Ageu, tendo feita as duas perguntas, e observem que os sacerdotes sabem responder as perguntas, eles só não sabem buscar a santificação. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que oferecem ali, tudo é imundo, imundo. É a ideia. Vocês precisam se santificar para serem aprovados. É a primeira lição. Vocês não vão ser aprovados apenas sabendo responder um questionário. Não para a primeira pergunta e ficará imundo para a segunda pergunta. É preciso que vocês façam a obra do Senhor direito. Quando vocês chegam na casa do Senhor, os sacrifícios que vocês oferecem ali são imundos. Imundo é o contrário de santidade. E nós conhecemos um texto mal interpretado, diga-se de passagem, Jeremias 48:10. Você já deve ter ouvido. Esse texto sofre na mão dos intérpretes. O profeta diz o seguinte, Jeremias 48:10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não é assim? Aí a gente pega esse texto, e alguém que tinha que vir para o coral, alguém que tinha que vir a cumprir uma escala, que deveria estar aqui, não estava, aí a gente cita esse texto. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas o texto não fala disso. O texto de Jeremias 48:10, que obra que é essa? Qual é a obra do Senhor? Pasmem, é até assustador lá. Jeremias 48:10, o contexto lá, a obra lá é matar os moabitas. O texto diz que Deus deu uma obra para os inimigos lá, matarem os moabitas, e se os moabitas não fossem mortos, eles estariam fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Percebe como a gente lê de uma maneira muito superficial a Escritura? Aproveitando a carona aqui, tem um texto lá em Mateus que diz assim, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali estarei no meio deles. Aí o que a gente faz? A gente usa esse versículo na reunião de oração, não veio ninguém, né? Você estava esperando 40 pessoas, não veio ninguém e tal, e agora? Aí a pessoa, o dirigente desconcertado, vai ter que falar alguma coisa, mas irmãos, vamos lá, né? Como a Bíblia diz, né?
onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. O texto não foi escrito para consolar o irmão dirigente da reunião de oração, que não foi ninguém. O texto de Mateus 18 os 2 ou 3, o texto fala de disciplina eclesiástica. Os 2 ou 3 são as testemunhas que vão servir no processo, no tribunal eclesiástico, e a gente usa na reunião de oração. Então, tanto Jeremias 48 quanto o texto de Mateus carecem ser interpretados de uma maneira mais equilibrada, mais séria, exegeticamente falando, precisa ser interpretado mais corretamente. Portanto, por que eles deveriam se santificar? Para que fossem aprovados. Deus deseja que nós tenhamos uma vida de santidade ou de santificação na presença dEle. Tem uma segunda resposta para nós encerrarmos? Por que eles deveriam se santificar? E o segundo motivo é para que fossem abençoados. Primeiro, para que fossem aprovados. Segundo, para que fossem abençoados. É o que diz aí os versículos 15 a 19 da nossa passagem. Diz assim, verso 15: Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Agora, Ageu está fazendo o povo pensar o seguinte: olha, há uma condição para que vocês sejam abençoados, além de aprovados, com essa vida de santificação, não apenas sabendo responder perguntas retóricas, para que vocês sejam abençoados, é preciso que vocês pensem em como vocês estão agindo. E aqui ele fala nos versículos 15 e 16 sobre a disciplina do Senhor. Eles chegaram do cativeiro babilônico, voltaram, colocaram os alicerces do templo e pararam a obra e foram cuidar de seus interesses pessoais. E aí Deus está dizendo assim: olha, pensem, considerem desde o que está acontecendo desde aquele dia em que o foco, a prioridade era Deus, era o seu reino, e depois passou a ser a casa de vocês. E ele faz uma ameaça aí, fala de disciplina, e fala algo interessante no versículo 16, a safra seria prejudicada. O povo de Israel era um povo que vivia da agricultura, que dependia das chuvas. Lembra em 1 Reis capítulo 17, quando Elias falou que não ia chover, lembra disso? O problema que foi? Elias diz: tão certo como vive o Senhor, não vai chover segundo a minha palavra, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Numa terra onde não chove, há problema, e a safra vai ser prejudicada. E ele dá até uma estatística aqui no versículo 16, ele diz que a safra do trigo, verso 16, a safra do trigo vai cair 50%. Olha só, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. É a safra do trigo que cai 50%. Depois ele vai dizer que a safra da uva ou do vinho vai cair 60%. Alguém vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. A safra sendo atingida, 50% do trigo, 60% do vinho, da uva ou do vinho. É Deus dizendo: vocês precisam considerar a vida de vocês para que sejam abençoados, para que chova sobre a terra, para que a bênção de Deus venha sobre vocês. Voltando um pouco no caso do Elias, lembra do rei Acabe? O rei Acabe começou a procurar Elias por todos os lugares, todas as cidades, e ele ia de cidade em cidade, de lugar em lugar, de reino em reino, e ele chegava num lugar distante, desconhecido, e dizia: você viu Elias? Não, não vi. Elias esteve aqui? Não, não esteve. Então jura para mim, jura.
Então jura que ele não esteve aqui. E ele vai em todos os lugares. E depois de 3 anos e 6 meses, ele aparece lá para um homem chamado Obadias. Obadias o encontra, fica feliz. E Elias diz assim: Obadias, vá dizer para o rei que eu voltei e que eu quero conversar com ele. Eu falar com ele? O Elias, o Acabe está há 3 anos e meio, ele vai em todos os reinos da terra, ele faz até as pessoas jurarem se viram ou não viram o Senhor, e eu vou falar, eu não, me inclua fora dessa. Não, ele vai me matar, Elias. Não, e de repente eu saio daqui, vou até o palácio. O Obadias sustentava os profetas do Senhor. Eu saio daqui, o Senhor te recolhe, tira você daqui. Ele está ali. Quando eu chego, você não está lá, o que vai acontecer? Eu morro. Não. Depois de 3 anos e 6 meses, aí você diz, vai lá, eu quero falar com Acabe. Não é assim não, Elias. Porque não tem chuva. E se não tem chuva, a safra cai, no caso, 50% do trigo. 60% da uva, do vinho. O texto continua, verso 17. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Olha só, Deus dizendo, eu feri vocês, eu impedi que viesse a chuva, eu deixei de trazer a bênção para vocês, e não houve entre vós quem voltasse para mim. Quando eu leio, por exemplo, você deve lembrar o texto do profeta Ezequiel. Ezequiel foi mandado para o cativeiro babilônico e Deus mandou ele abrir lá uma brecha no muro da cidade. E Deus diz assim, Ezequiel, eu procurei um homem, para que ele ficasse na brecha, para que ele intercedesse, um homem na nação, e não achei, Ezequiel. Um homem só que se colocasse na brecha, que intercedesse a Deus, para que Deus tirasse as queimaduras, as ferrugens, a saraiva, para que a bênção de Deus voltasse. Um homem, Ezequiel. 18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Para fechar, o que Ageu está dizendo é, esse dia, e quando tem dia fica melhor, já tem data, já tem a data marcada. No dia, portanto, seria no dia 24, é o mês 9, só para os irmãos terem uma ideia aqui, situar uma data, não é exatamente essa. Portanto, nesse dia, a partir de hoje eu vou trazer a bênção de vocês. Se não estava chovendo, agora vai chover. Se não estava tendo uma safra de 100%, agora vai ter. A partir de hoje, dia 24 de setembro, não gravem essa data que ela não é oficial. 24 de setembro do ano 500 antes de Cristo. É como se Deus estivesse dizendo, coloquem essa data numa lápide e gravem, a partir de hoje, no 24º dia, no 9º mês, segundo ano do rei Dario, o rei Medo, é o ano 500 antes de Cristo. A partir de hoje, a bênção do Senhor virá sobre vocês. Olha como termina o texto. Desde este dia, a data foi estabelecida, portanto, vos abençoarei. Por que eles deveriam se santificar? Para que fossem abençoados. A sua santificação, a minha santificação traz bênçãos para a nossa vida. Santificai-vos é a ordem e a exortação da palavra de Deus. Deus deseja de cada um de nós que nós obedeçamos, que nós vivamos conforme a vontade dEle. Deixa eu citar 2 versículos interessantes dentro dessa questão aqui.
sobre obediência, obedecer para receber a bênção do Senhor. 1 Samuel 15, 22. Eu citei de manhã, gostaria de repeti-lo agora à noite. Samuel estava conversando com o rei Saul. E o rei Saul, lembra que ele fazia as coisas pela metade? Deus mandava ele fazer uma coisa e ele fazia, mas fazia pela metade. E Deus mandou que Saul fosse e matasse os exércitos, os animais, tudo. E o Saul, ele vai, ele mata, só que ele traz os animais, o melhor do gado, o melhor do rebanho. E Samuel diz: que barulho é esse que eu estou ouvindo lá fora? É o balido dos animais que eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Olha a jogada. A ideia é a seguinte: como esses animais terão que ser sacrificados, a gente oferece o sacrifício do rebanho do despojo e deixa o rebanho lá, o meu rebanho intacto. Olha a jogada. Vai que cola, alguém diria. Mas Deus não mandou dizer isso, não mandou fazer isso, mandou matar todos aqueles animais. Ele diz: não, eles estão aqui para serem oferecidos. Aí Samuel disse: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E aí eu fiz uma frase para tentar entender o versículo, gastei toda a minha massa cinzenta, eu vou tentar citá-la aqui para vocês. Obediência incompleta é desobediência total. Obediência incompleta é desobediência total. Foi a melhor que eu consegui fazer. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ele obedece pela metade. O reino dele é reprovado, inclusive. Agora, Jesus, para nós fecharmos, o que Jesus fala sobre obediência? E aí, escutemos com atenção. Jesus estava lá em João 14, se despedindo dos seus discípulos, preparando o coração deles. João capítulos 14, 15, 16, quando ele disse: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele, falando para os seus discípulos, João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, Jesus não se conforma. Para Jesus, a confissão verbal não o convence. Porque Jesus sabe, Jesus entende e diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe, está distante de mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando nós obedecemos a Deus, estamos dando provas claras e evidentes do amor que temos pelo Senhor. É preciso considerar a nossa vida, obedecer a Deus, para recebermos a bênção do Senhor. Você deseja ser abençoado por Deus? Obedeça. Obedeça ao Senhor. Siga os seus mandamentos. Ageu diz: olha, santifiquem-se, para que vocês sejam aprovados. Santifiquem-se para que vocês sejam abençoados, para que a bênção de Deus, a graça do Senhor, o favor do nosso Deus recaia sobre a vida de vocês. Que Deus nos abençoe.